segundo escreveu São João, meu prezado amigo, você que tem um exemplar sagrado da palavra de Deus, abra sua Bíblia, nos acompanhe. Você que está ouvindo através deste aparelho de som, Deus vai continuar falando. Aproveitar esses minutos que nos restam. Versículo 1 do evangelista, segundo escreveu São João, vai dizer: passando estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. É interessante parar para observar que Jesus está indo para uma festa. E quem está indo para uma festa está com roupas trajadas de quem vai para uma festa. Jesus resolve entrar em um lugar que talvez eu não entraria, você também não. Considerado como se fosse hoje, traduzindo como um hospital. E João faz a característica de que lá existia, ou jazia, uma multidão. Não era um, não era dois, não era três, era uma multidão de cegos, de coxos e paralíticos. E que muitos foram deixados e jogados ao relento e abandonados como este paralítico. Jesus, quando nasceu, esse paralítico já estava no tanque. Quando Jesus passou com seus 12 anos para ser apresentado no templo, esse paralítico já estava lá. A cada subida que Jesus ia para Jerusalém, passava por lá e ele estava lá. E não podia fazer nada porque o tempo do ministério de Jesus não tinha chegado. Mas a Bíblia não diz qual foi a idade, se 30, 33, 31. Jesus passou por lá. Só diz que Jesus está subindo para a festa em Jerusalém. E resolve entrar em um lugar que tem cego, coxo, paralítico. João faz essa característica. Jesus entra porque essas pessoas estão excluídas. E há muitas pessoas que, por se achar que a vida que vive no pecado, na sarjeta, em densas trevas, sem esperança, acha que não tem mais jeito para a sua vida. Mas eu venho dizer para você em alto e bom som aqui: tem jeito para a sua vida sim, tem solução sim, e Jesus pode resolver o maior problema, que é o problema da sua alma. O que Ele pode fazer é preencher o vazio que está na sua alma, que somente Deus pode preencher. Lá vai, a bebida não pode preencher, as drogas não podem preencher, a prostituição não pode preencher, as coisas deste mundo não podem preencher, mas Deus, Ele pode preencher o vazio da sua alma, assim como Ele se encontrou com a mulher no poço de Jacó e disse para ela: se você beber da água que eu lhe der, fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Aquela mulher disse: Senhor, me dá desta água para que eu não volte mais aqui para mais beber. Jesus deu da água de beber àquela mulher, matou a sede, e depois que ela bebeu da água, entrou na cidade, evangelizou, ganhou Samaria para Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória! Grande Jesus! Jesus, quando ele chega, Jesus pergunta aquele paralítico: queres ser curado? Esta pergunta renova a fé e a esperança do paralítico, porque ele jazia ali 38 anos, a esperança dele tinha acabado, porque há uma crença. E aí lá vai, quem estuda vai entender o que eu vou dizer, que dentro desse contexto aqui, como leitor da Bíblia, que sou, que leio a Bíblia todos os anos para mim, eu não encontrei na Bíblia nenhum anjo curando ninguém. Estamos aqui, isso quero que fica para outra hora. Quem gosta de escola bíblica, a gente na escola bíblica dominical. Que havia uma crença que de ano em ano descia um anjo e agitava o tanque, e aquele que descesse primeiro era curado.
Só que toda vez que ele se levantava ou ia para o tanque, vinha alguém antes dele, descia e ia embora. Só que chegou alguém, e esse alguém que chegou aqui é interessante. Ele não se apresentou. Ele não deu carteirada. Ele não disse eu sou advogado. Ele não disse eu sou juiz. Ele não disse eu sou pastor, não. Ele chegou e fez a pergunta ao paralítico: você quer ser curado? Nesta pergunta, como eu disse, a fé do paralítico, a esperança do paralítico é renovada. Só que se fosse eu no lugar dele há 38 anos esperando, eu ia dizer quero, Senhor, ou quero. Mas ele contra-argumentou. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém. Aí agora eu falo para dentro. Aleluia. É triste, mas é a grande realidade. Não sei aqui, mas por onde eu ando a realidade é essa mesmo, nua e crua. São poucos que querem sair da rua para falar para alguém. São poucos que querem pregar para alguém. São poucos que querem ensinar. Nós temos uma classe, uma demanda de teólogos formados em teologia que não é tremenda. Agora só dentro de 4 paredes. Quero ver fora. Porque quem canta dentro tem que cantar fora. Quem prega dentro tem que pregar fora. Tem que mostrar o conhecimento fora. Com a graça de Deus, ensinando o caminho da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Ele está dizendo aqui: não tenho ninguém. Tá? Eu estou dentro do texto. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Como nós simplifica isso aqui? Quando nós vamos dizer não tem ninguém que cante, não tem ninguém que pregue, não tem ninguém que ensine, não tem ninguém que estenda a mão. Porque quando Pedro e João estão subindo ao templo para orar, que é colocado lá um coxo na Porta Formosa, que ele espera receber uma esmola, crente não dá esmola. Eu aprendi esse texto que crente não dá esmola. Crente abençoa. Aleluia. Nós somos abençoados para abençoar. Crente não dá esmola, crente abençoa. Nós crentes que talvez para o dia de hoje não prestavam, porque era crente liso, não tinha dinheiro. Está dentro do texto. Ele vai dizer: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar agora. Nós temos Jesus. Aleluia, nós temos Jesus. Aí o que ele faz? Estende a mão, porque evangelho é contato. Estende a mão. Ele estende a mão e disse: agora levanta e anda. Aleluia. Oh, glória. Talvez meu prezado amigo você diga: mas não tem ninguém. Mas hoje chegou uma igreja militante, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, um povo cheio da graça, cheio do Espírito Santo, da autoridade, para vir aqui nesta noite dizer para você que tem alguém que se importa com a sua vida e principalmente com a sua alma e a sua salvação. Ele está dizendo: não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro chega antes de mim. Jesus disse. Aleluia. Jesus disse: levanta. Levanta, pega o teu leito e anda. Olha que é interessante, meu prezado amigo, observar no texto que Jesus, quando chegou ali, no versículo 5, estava ali um homem enfermo e que havia 38 anos. Aqui eu quero pontuar algo para nós. Jesus vendo, primeiro, Jesus viu. Primeiro, Jesus viu. Deitado. Como era que ele estava? Deitado. Outra coisa, Jesus já chegou sabendo. Então, se essa igreja que chegou aqui, enviada por Deus, pode ter certeza, já chegou sabendo que você precisa ter um encontro com Jesus, e é com urgência, porque salvação não é para amanhã nem depois da manhã, salvação é para agora. E o levanta e anda é para aqueles que estão paralisados, detidos no pecado, sem força para se levantar. Vem a ordem de Jesus nesta noite através da sua palavra. Levanta, vai. Levanta. Entrega a tua vida para Jesus. Haverá mudança.
haverá transformação, haverá regeneração, haverá santificação, haverá um novo nome, haverá um nome escrito no livro da vida. Só quem pode fazer isso é Jesus. Só quem pode transformar é Jesus. Só quem pode levantar o homem do estado em que se encontra no pecado é Jesus. Só quem pode renovar a vida do homem é Jesus. Só quem pode transformar a velha criatura numa nova criatura é Jesus. E é por ele que nós estamos aqui, te anunciando Jesus, Senhor e Salvador da minha alma. Grande Jesus. Aleluia. Este culto está sendo realizado porque primeiro Jesus deu a ordem. E se nós estamos falando aqui, estamos falando de alguém que nos deu a autoridade, como disse para os seus discípulos: vão em meu nome. Glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Aquele dia era sábado. O interessante é que sempre vai ter alguém que vai se incomodar com alguma coisa. Enquanto ele estava com as costas no leito, estava tudo bem. Mas depois que viram ele agora andando com o leito nas costas, aí se incomodaram. Aleluia. E lamento, isso é a grande realidade, eu enfrento isso. Se dá uma oportunidade que você prega, se incomoda. Se não, você não prega, diz não sabe pregar. Se não, você prega e canta, diz que ele quer fazer o culto sozinho. Se dão para ele dirigir, ele não prega, não canta, isso não sabe dirigir. Glória! Glória. Aleluia! Glória! Mas não interessa se sabe, se não sabe. Tem uma ordem de Jesus aqui e que precisa ser obedecida. Ele pegou agora um leito, colocou agora nas costas do indivíduo. Sei, é sábado, não pode. Quer dizer que eu posso passar 38 anos com as costas no leito. Agora, depois que eu sou curado, transformado, eu não posso carregar o leito. Foi alguém, um homem. Alguém perguntou: quem foi que lhe deu a ordem? Disse: eu não sei. Um homem chegou e disse: se levante e pegue o seu leito e andar. Não deixei. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só posso obedecer a luz da palavra de Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. E é assim, deixa eu só conjecturar e aplicar para fora. É assim, é dessa forma. Quando você está nas noitadas, nas baladas, nas pernoites, nas festas, vai me lembrar muito bem o filho pródigo quando sai de casa, na beca, cheio da grana, né? Aí quando tem dinheiro, a casa está cheia, a churrasqueira está acesa, bebe a melhor cerveja que tiver, curte a vida, faz da vida o que bem entender, não incomoda ninguém. Enquanto isso, você está rodeado de colega, não é de amigo, diz que é de amigo. Mas depois que a enfermidade chega, o dinheiro se acaba, o banco está pedindo um apartamento, a casa, porque atrasou 3 meses. Cadê os colegas? Cadê os amigos? Mas quando você resolve ser crente, quando você resolve ser cristão e entrar numa igreja, alguém diz: pronto. Aleluia. Depois que fez tudo que não prestava, agora está salvo. Aleluia. Agora é santo.
É porque antes ele estava perdido. Não tinha certeza da salvação, porque o caminho que ele estava era um caminho largo e que ia desportar no inferno. Mas como ele encontrou o caminho, a verdade e a vida, e que tem certeza e convicção para onde está indo, aí está salvo mesmo. Está salvo mesmo. Pode se incomodar, não tem problema não. Amém. Eu vou ser para você a característica de quem é salvo, é santo, é purificado, é lavado pelo sangue do Cordeiro, está preparado para qualquer momento subir para o céu. Aleluia. Aleluia. Levante. Aí alguém disse, é sábado, não? Aí Jesus encontra com ele aonde? No templo. Jesus encontrou com ele no templo. Porque o lugar de crente é no templo. Verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Mas não podia entrar porque era coxo, ficava de fora como dava um coxo da Porta Formosa. Não podia entrar porque era cego, não podia participar não, dos cultos não, era ficar lá de fora. Ele era paralítico fora. Mas aquele que chegou, que deu a vida, aquele que chegou, que deu a ordem, oh glória, ele está presente aqui, quer fazer o mesmo com a sua vida. Basta você vir confessar os seus pecados aqui. Aleluia. Porque salvação e vida eterna que eu prego é para aqui. Glória. Aleluia. É depois que morre não. Salvação e vida eterna é para agora, é para quem está vivo. Depois que morreu sem reconhecer Jesus, sem confessar seus pecados, juízo final e pronto. Jesus encontrou, eu finalizo aqui. Jesus encontrou ele no templo. Mais tarde, vai dizer o versículo 14, que Jesus encontrou ele no templo. Aí Jesus deu uma advertência a ele, que isso aqui me fascina mesmo com o texto. Jesus disse assim, olhe, não foi um tom de ameaça. Jesus disse, olhe, você foi curado. Aleluia. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisas piores. Aí eu intrigo com o texto, aqui eu fico intrigado com o texto. Tem coisa pior do que passar 38 anos paralítico? Tem. Tem. É perder a salvação no final. Aleluia, Jesus. Porque é melhor um Paulo com espinho na carne e a graça de joelho do que um Paulo que orou por 3 vezes, ser curado, mas ser desviado lá na frente. É verdade. Tem coisa que Deus não vai fazer, mas tem coisa que Deus vai fazer dentro do centro da vontade dele. E o que ele quer fazer, que está no centro da vontade dele, é salvar você. Para isso Jesus foi enviado como amor e a prova do amor de Deus para com a humanidade. Ele veio com a finalidade de salvar todos quanto precisa ser salvo, de salvar todos quanto carece da salvação. Jesus veio com essa finalidade, salvar. Só quem salva é Jesus. E isso ele deu à sua igreja. Até poder nós temos de perdoar pecado. Nós estudamos isso na escola bíblica dominical. Agora nós o que passou anterior. Deu poder à igreja até para perdoar pecado. Porque a igreja militante de Cristo Jesus foi escolhida e enviada para fazer as boas novas de salvação a todos quanto precisa. Falar das boas novas de salvação para todos quanto precisa. Porque quando você chegar lá, vai chegar lá dizendo com a conversinha farrapada do brasileiro. Eu não ouvi. Ninguém me falou. Eu não sabia que era desse jeito. Agora não. Agora ele está te apresentando aqui como advogado. Advogar a tua causa, perdoar os teus pecados. Então não desperdice a oportunidade.
é para hoje. Salvação. Ah, mas eu não estou pronto. Eu escuto muito. Você nunca vai estar pronto para entregar a sua vida para Jesus, porque se um dia o homem estiver pronto para entregar a vida para Jesus, pode anular o plano da salvação. Aleluia. Porque quem apronta e quem prepara o homem é Jesus. É só você vir.